Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil e dessa vez nós vamos tratar do tema do que está acontecendo com o nosso meio ambiente. Na verdade, na esteira de uma série de declarações, seja do presidente norte-americano, do presidente Trump, que não reconhece o aquecimento global, seja o atual governante do Brasil, que também não reconhece o aquecimento global, nós nos vemos em uma situação muito delicada, porque os cientistas dizem que o aquecimento global existe e tem consequências muito importantes. O Brasil tem sido, nos últimos anos, um país que tem demonstrado uma capacidade extraordinária de preservação do seu meio ambiente e de construção de mecanismos de regulação para isso, que estão sendo hoje desmontados. Para discutir esse desmonte e para discutir as consequências dele, nós convidamos duas pessoas especialistas na área, que fazem parte de instituições da sociedade civil, das mais prestigiadas nesse movimento em defesa do meio ambiente, que eu vou apresentar para vocês agora. Nós estamos aqui com a Malu Ribeiro, muito obrigado, Malu, por estar aqui. A Malu é jornalista, é especialista em recursos hídricos e direito ambiental e é coordenadora da rede de águas do SOS Mata Atlântica. É também coordenadora da área de advocacy no SOS. Também contamos com a presença do Antônio Francisco Perrone Oviedo. Muito obrigado, Antônio, por estar aqui. O Antônio é pós-doutorado em Políticas Públicas e Gestão Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, da Universidade de Brasília, onde ele também fez o doutorado. É mestre em Geografia, é graduado em Ciências Agrárias e coordena projetos de pesquisa voltados para pequenos agricultores e famílias rurais na Amazônia, programas e políticas de desenvolvimento, movimentos sociais e mudanças climáticas. O Antônio é um analista, um pesquisador do Instituto Socioambiental, outra dessas ONGs extraordinárias que vem um trabalho fantástico na Amazônia e em outros lugares. Bom, tendo feito a apresentação para vocês de quem são os nossos convidados, eu queria começar procurando recuperar um pouco uma trajetória, né? O Brasil ia bem nesse sentido de instituir algum tipo de controle, de fiscalização que evitasse o desmatamento, principalmente da Amazônia, e que pudesse colocar limites também para essa voracidade do agronegócio? Ele ia bem? Vocês podem... Quem quer falar? Posso começar? Pode. Eu acho que sim, o Brasil ia bem. Veja que nós temos uma Constituição jovem, a Constituição Cidadã do Brasil, que é a Constituição de 88, ela traz um capítulo inteiro de meio ambiente. E mais do que isso, ela coloca o cidadão como protagonista, não como um ente passivo que espera que alguém faça alguma coisa por você, e reconhece várias ações importantes no direito ao meio ambiente equilibrado, saudável, reconhece o direito na tomada de decisão das populações, da participação da sociedade, da governança. Então, desde a Constituição de 88, os biomas brasileiros passam a ser reconhecidos como patrimônios, bens de interesse coletivo. Isso muda completamente a nossa postura perante um modelo de desenvolvimento que começa a colocar o Brasil como protagonista por seus patrimônios, por seu ativo ambiental, né? E muda completamente a postura do país ao ponto de sediarmos na Eco 92 a Conferência Mundial no Rio de Janeiro. E a partir daí, então, uma mudança de paradigma. Surgem no país várias ONGs, vários movimentos, a SOS Mata Atlântica, que fez no início dos anos 80, esse nosso logotipo aqui, a bandeira do Brasil, faltando o verde da nossa terra para denunciar. SOS Mata Atlântica, estão tirando o verde da nossa terra. E conseguimos, foi o único bioma brasileiro que conseguiu uma lei específica de proteção
a essa floresta que dá uma de suas espécies, empresta o nome ao país, pau-brasil, né, que quase chegou à extinção. E a gente traz, então, com esse movimento de ONGs, um pertencimento das pessoas e uma compreensão dos serviços ambientais, ecossistêmicos que a natureza nos presta e a gente se coloca como parte da natureza. Então, se há um problema para o meio ambiente, é um problema para nós, né? Eu trabalho, por exemplo, com água no Brasil. A nossa política pública, o modelo de governança com água é muito parecido com o modelo francês, mas ele preconiza a participação da sociedade na tomada de decisão. E nesse sentido a gente vinha contendo, na Mata Atlântica, por exemplo, o ritmo desenfreado do desmatamento da Mata Atlântica fez com que esse bioma só existisse em menos de 8% no país. Nós chegamos agora a 12%, a Mata Atlântica se estende por 17 estados do Brasil e nós chegamos a 9 estados com o índice do desmatamento zero. Então é uma grande conquista. Por quê? Porque a sociedade participa, não foi uma lei feita de cima para baixo, foi uma lei participativa que coloca então ali mecanismos, desde os conselhos municipais de meio ambiente, fazendo os planos municipais das cidades, o plano da Mata Atlântica, até a lei que protege o bioma. Então a gente vinha num crescente. Na verdade, a gente já não achava mais que precisasse usar essa camiseta. Estão tirando o verde da nossa terra, agora a gente queria estamos recolocando o verde, aumentando o verde da nossa terra, e decidimos nesse ano resgatar esse lema e fazer com que as pessoas voltem aí para as ruas, voltem para os bares, para as comunidades, deem a mão para a ciência, para a pesquisa, para reverter esse retrocesso dos governantes. Nós vamos falar dos retrocessos um pouquinho mais tarde. Agora eu queria recuperar essa trajetória de construção dos mecanismos de regulação, né? Você quer também fazer um comentário? Eu acho que a Malu trouxe um histórico relevante, eu acho que vem desde a Constituição, início da década de 90, com o nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente, protagonizando a Rio 92, onde a gente supera um antagonismo que estão querendo trazer de volta, que é essa dualidade entre desenvolvimento e conservação, que a gente resolveu isso em 92, né? E se eu pudesse trazer um exemplo de uma política, né, eu citaria o PPCDAM, o Plano de Controle e Combate ao Desmatamento da Amazônia. Hoje tem uma versão do PPCDAM para o Cerrado, que hoje é um ecossistema, um bioma muito ameaçado. Mas o PPCDAM era uma política de Estado, onde o Ministério do Meio Ambiente tinha um papel de articulação de uma dezena de ministérios para ações coordenadas na Amazônia, que se iniciou em 2004, na ocasião quando a Amazônia registravam taxas de desmatamento por volta de 27 mil quilômetros quadrados. Ao ano, uma quantidade muito grande. E esse plano começou, ele teve 4 fases, né? A primeira fase inicia em 2004, e ele atuava numa coordenação, como eu disse, de ministérios para fortalecer instrumentos de fiscalização, regularização fundiária, proteção de áreas protegidas, ampliação da quantidade em área, né, dessas unidades de conservação e terras indígenas, e também fomentar ações para o desenvolvimento sustentável das populações, dos produtores rurais que vivem na Amazônia. Mas mesmo assim, né? Você tem o garimpo clandestino, você tem a concessão de terras indígenas pelos próprios índios para exploração da soja, coisas assim. Como é que é isso? Então, pode ou não pode? Acho que para concluir, essa política, para você ter uma ideia, de 2004 a 2012, o Brasil passou de 27 mil quilômetros quadrados para pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados, uma redução de 83% do desmatamento. Numa época que o PIB nacional funcionou bem, né? Então a gente mostrou que é possível ter desenvolvimento econômico e social e ambiental ao mesmo tempo. Né? A partir de 2012, as terceiras e quarta fase do PPCDAM já tiveram um apoio orçamentário menor.
e a gente começou a verificar um aumento das taxas de desmatamento, que batem hoje por volta de 7.900 quilômetros quadrados, e as estimativas é que esse ano a gente bata os 10.000 quilômetros quadrados ou mais, né? Então, assim, a gente protagonizou já uma política ambiental muito robusta no Brasil. O Brasil tinha um papel no cenário internacional. O Brasil foi o primeiro país que apresentou as metas de redução das emissões de carbono como contribuição nacional para o Acordo de Paris, metas robustas, né? Então a gente estava num caminho muito interessante, né? E que agora traz um pouco essa reflexão em termos do meio ambiente, que país que nós queremos para o futuro, né? Para uma pessoa que não está tão familiarizada como vocês, e daí que desmatar, o que acontece? Quer dizer, o que nós estamos perdendo? Por que é proibido desmatar? Eu queria dar um exemplo que pega para todo mundo. Tá bom. Esteja em qual bioma você estiver, em qual cidade ou no campo que você estiver. Água. Se a gente desmatar, a gente afeta o ciclo hidrológico, muda o regime de chuvas, socializa, que o desmatamento ele vai concentrar renda na mão de um, mas você vai socializar o impacto desse desmatamento para todo o país. O Brasil vai perder água. A gente sentiu na pele em 2014, na região sul e sudeste, a crise hídrica. É fruto do aumento do desmatamento, dos impactos na floresta amazônica, no cerrado. Veja que o estado de Minas Gerais, por 5 anos consecutivos, foi o recordista do desmatamento da Mata Atlântica, tirando o momento dos graves crimes ambientais de Brumadinho, Mariana e tal, muito antes disso. Estava entrando na linha, aí você tem governantes sinalizando com flexibilização de legislação, perdão para multas, mudança do Código Florestal. O que o Código Florestal brasileiro faz, novo, né? Que já completa 7 anos? Diminui a faixa protetiva das áreas de proteção permanente, de preservação permanente, que é justamente o entorno de rios, à beira de rios, nascentes e encostas, áreas de segurança. Vem o quê? As tragédias anunciadas. E a população sabe o que é isso. O que são essas tragédias anunciadas? Vem um evento climático extremo, um temporal. As enchentes afetam as pessoas que foram morar ou fazer atividades econômicas na beira dos rios, nos fundos de vale, nas encostas, região serrana do Rio, Vale do Itajaí, tantas outras, né, que sofrem com essas tragédias anunciadas de eventos. Então, desmatar significa isso. Assorear mais rio, aridificar o solo, mudar o ciclo do clima, impactar a biodiversidade ao ponto do próprio agricultor, do agro, ter que alugar abelhas para polinizar suas plantações, porque põe tanto veneno, desmata tanto que a gente não tem mais abelha, que é o polinizador. Então isso é o resultado do impacto do meio ambiente. Antônio, diga aí também a sua impressão. O que acontece com o desmatamento? Recentemente, uma centena de pesquisadores lançaram um relatório da ONU dizendo que mais de 1 milhão de espécies no planeta estão ameaçadas de extinção. Então, 1 em cada 4 espécies hoje encontram-se ameaçadas de extinção. Então, desmatar uma região com um ativo ambiental como as florestas tropicais, sem conhecer essa diversidade, o potencial socioeconômico que tem, é, no mínimo, uma decisão um pouco equivocada, né? E existem outros estudos também que definiram um termo dos rios voadores, que a floresta amazônica ela evapora uma quantidade de água tamanha que essas massas de umidade, quando se movimentam e encontram as cordilheiras dos Andes, elas fazem a curva e vão contribuir para chuvas da região centro-oeste, sul, sudeste. Então, grande parte da produção agrícola do Brasil, ela depende, né, da saúde das florestas. Então, recentemente também um pesquisador muito conhecido no Brasil, Carlos Nobre, publicou um artigo que ele chama atenção para o ponto de não retorno da floresta. Que ele diz que quando a floresta amazônica atingir um desmatamento entre 20% a 25%, aquilo vai alterar os processos
biogeoquímicos, né, de precipitação, de temperatura, de microclima da floresta, que ela vai começar a secar, né, começar a ter uma característica mais de uma savana, de um cerrado, né, uma floresta mais aberta, mais seca, com maior probabilidade a incêndios, né, e que isso no futuro vai transformar, né, a biodiversidade dessa floresta. E quanto tempo? Isso é para daqui a 200 anos? Para quanto tempo? Hoje o desmatamento da Amazônia está 18,6. Né? Essa teoria ela já vem ocorrendo há mais de 10 anos do ponto de não retorno. Alguns artigos mencionam um valor entre 30%. Agora o artigo do Carlos Nobre entre 20% a 25%. A gente não tem uma precisão exata dessa porcentagem, mas a gente está muito próximo desse desvio padrão, né? E a floresta tem dado esses sinais. Eu trabalho há 20 anos com pescadores na floresta e eles dizem que desde 2005 o clima mudou muito na floresta. Eles costumavam registrar grandes cheias e secas de 10 em 10 anos. Agora é todo ano. Todo ano é uma grande cheia, todo ano é uma grande seca. Né? Eles já estão percebendo, né, os sinais da natureza. Na Mata Atlântica a gente quase chegou à extinção da Mata Atlântica, né? E a Mata Atlântica, a dificuldade de proteger a Mata Atlântica é que as áreas mais urbanizadas, as cidades, as grandes capitais, ocorrem no domínio do bioma. Então é diferente da Amazônia, né? É uma floresta onde estão milhões de pessoas, milhões de atividades econômicas. E isso prova, além da capacidade de regeneração da floresta, quando você investe em alternativas de produção sustentável, recuperação das áreas de preservação permanente, das reservas legais, né? A SOS Mata Atlântica não conseguiria ter feito a recuperação do bioma no ritmo que a gente citou, de chegar ao desmatamento zero e agora querer ampliar a cobertura florestal, se não fosse o lado bom do agronegócio. A gente tem um lado bom do agro, que são os produtores que reconhecem essa dependência e o impacto econômico que é para uma propriedade que tem nascentes preservadas, que tem a fertilidade do solo. Se você desmatar na Mata Atlântica, você perde a fertilidade do solo. O solo é muito pobre, ele é raso, né? Impacta nas nascentes, impacta nos polinizadores, na sua saúde do ambiente, muda o microclima. Então, quando a gente fala em mudança climática e impacto, não é só no macro, é também no micro. E as pessoas reconhecem isso, né? Veja, por exemplo, o caso de Bonito, recente esse caso no município de Bonito, cujo atrativo, a galinha dos ovos de ouro, é a transparência daqueles rios, né, para turismo internacional, para o turismo nacional. E aí a mudança de uma atividade econômica de pasto para o cultivo da soja fez com que a gente perdesse aquelas águas cristalinas. Então, você precisa ter um zoneamento econômico, ecológico, que mostre as características do país, aproveitando os serviços da natureza e não querendo lutar contra ela. Né? Exatamente. Tem agronegócio bom, do ponto de vista de respeitar o meio ambiente? Eu acho que tem, e a gente tá vendo sinais disso agora, né? Eu estou começando a perceber também que você tem um grupo, né, de produtores que são muito conscientes com tudo isso que nós estamos falando, né, da importância de você ter um meio ambiente equilibrado para que ele possa jogar junto a favor da produção agrícola, tanto na disponibilidade de fauna, de insetos, controle biológico de pragas, né? Manutenção de microclima. Então, existe um grupo que, tanto é agora, nessa última medida provisória, que tentou, né, flexibilizar ainda mais as dimensões da reserva legal, anistiar a recuperação ambiental, um grupo, né, uma parte dos produtores, dos agricultores no Brasil se posicionaram contra, porque acharam que aquele tipo de medida, no curto, médio prazo, ia ameaçar, colocar em risco a produção agrícola principalmente nacional. Quem exporta, né? O agricultor que exporta,
ele precisa ter um selo verde, ele precisa da certificação. Agora nós tivemos na Suécia um comportamento no supermercado Exatamente. que proibiu os produtos brasileiros por causa deles carregarem o agrotóxico com eles. Exatamente. Né? Agora, no nosso caso, por exemplo, a Mata Atlântica, que está mais de 70% da floresta atlântica está na mão do proprietário privado. Então nós temos, além desse bom do agro, que é o produtor de orgânico, é o pequeno produtor de alimentos. Esses são os pequenos produtores. Então, mas a Mata agronegócio Atlântica, é o grandão, não é? Então, a floresta atlântica é diferente da Amazônia por causa disso. Ela é uma floresta que está na mão de pequenos proprietários. E que tem, inclusive, redes de reservas particulares de proteção de recursos naturais, estão muito ligadas à sua atividade, a turismo, a essas culturas, né, de orgânicos, de produção de alimentos, ou mesmo de vinhos em Santa Catarina, no Paraná. Uma outra característica. Agora, esse conjunto de proprietários rurais, eu também poderia citar, por exemplo, o etanol paulista, a indústria de cana no estado de São Paulo. Tem um lado moderno, que deixou de queimar a cana, que entra em discussões de comitês de bacia, organismos de bacia, buscando sustentabilidade, mitigar o seu consumo, e que fez com ONGs e organismos de bacia um verdadeiro pacto por recuperação de APP, que é a área de preservação permanente no entorno de rios. Se não fosse essa visão, nós da SOS, por mais programa que a gente tenha de doação de mudas, de termo de ajuste de conduta, de restauração florestal, não teríamos chão para plantar. E nós já plantamos mais de 20 milhões de árvores, né, com esses proprietários. Então tem sim um lado bom da balança, só que não é esse que faz a pressão na bancada ruralista. Na bancada. Inclusive exato. tem uma experiência que é riquíssima e é uma demonstração, né? Nós temos no nosso conselho editorial, né, o Sebastião Salgado, o fotógrafo, Sim. que transformou a fazendinha da família dele Na bacia do Rio Doce. numa maravilhosa recuperação, né? É uma foto antes e depois incrível. fantástico. É incrível. E numa região que foi muito impactada pelo desmatamento da Mata Quer Atlântica. dizer, é possível recuperar. É possível. É possível trazer de novo a água limpa Sim. para todo mundo. Agora, eu acho que como você tinha falado, o que fez se então é possível? Se a mata em pé vale mais que a mata derrubada, se ela é um ativo econômico, por que o país sinaliza na contramão? O que levou esse movimento mundial daí de governantes de extrema-direita a negarem esse modelo? Essa é a discussão que a gente tem que colocar para a sociedade, porque quando você tira a ciência e a educação do legislativo, o Código Florestal de Meio Ambiente da década de 60 era um código científico, técnico, baseado na ciência. O novo Código Florestal foi um código feito na força, entre poderes antagônicos, meio ambiente versus predação, né? O que aconteceu? Foi judicializado, até agora não contentou nem um lado nem o outro, é uma lei que a gente costuma dizer aqui no Brasil que tem lei que pega e lei que não pega. Essa é uma lei que não pegou. O que seria o bom, que seria a questão fundiária, que é o cadastro ambiental rural, o plano de recuperação ambiental, está aí querendo ser protelado, empurrado, rasgado, ou seja, acaba-se com a lei que eles mesmos fizeram. Nós vamos tratar disso já já. Mas eu queria perguntar para o Antônio. Antônio, quais são as instituições que o Estado criou para regular o meio ambiente, para tomar conta, né, e da preservação, do cuidado com a nossa natureza, com os nossos recursos naturais? Então, acho que, em primeira instância, o Ministério do Meio Ambiente, que tinha, como eu mencionei anteriormente, uma Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania, que tinha também o papel de fazer a articulação, colocar a agenda ambiental nas pastas dos outros ministérios, como dialogar com a sociedade civil organizada. Né? Então, em primeira instância, é o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA e o ICMBio, né?
e todo o marco regulatório que foi construído nesses últimos 40 anos. O CONAMA, né? O CONAMA, Nacional exatamente. Do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Que tinha participação da sociedade civil também, essas Sim, coisas. e né? está sendo desmontado Sim, agora, destruído, de como vários outros conselhos. 93 assentos, foi reduzido a 23. De quê? Os assentos, os membros que compõem o CONAMA, sim. teve uma redução de 76% de participação. A sociedade civil também teve uma diminuição de 18%. Alguns ministérios importantes que faziam parte, como o da saúde, ficam fora do debate, né? Então, mudou-se um pouco o procedimento, a estrutura de uma instância que definiu, né, regulamentou muita norma importante no Brasil, como, por exemplo, todo o licenciamento ambiental começou a partir das normativas do CONAMA. Então, eu acho que a gente podia passar para a ideia do que está acontecendo agora, o que esse ministério está fazendo agora, porque a proposta original do governo Bolsonaro era nem ter Ministério do Meio Ambiente, mas as pressões levaram ele a manter, né? O que está sendo desmontado? Tem alguma coisa assim? Por exemplo, eu soube que dos 27 estados, 25 IBAMAs estaduais tiveram seus superintendentes afastados. E nem tem um superintendente novo para botar no lugar, né? Como é que está essa história? Olha, talvez se tivesse sido fechado, fosse menos explícito o desmonte que a gente vem assistindo até agora. Quando 8 ministros, ex-ministros de meio ambiente, assinam uma carta pública mostrando os impactos da desvalorização do Ministério, o último a ser designado pelo presidente da República, o menor orçamento, já acena que esse Ministério não vai fazer nada, né? Quando ele desmonta o Conselho, que é o órgão máximo da política do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, tirando a participação da sociedade, dos estados, dos municípios, dos entes federativos, não foi só a sociedade, ele quebra o pacto federativo de uma política pública no Brasil que é diferente da legislação ambiental da Comunidade Europeia ou dos Estados Unidos, que os estados são autônomos. Aqui não. Aqui, para funcionar a Lei de Crimes Ambientais, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Unidades de Conservação, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação às Áreas Protegidas, o gerenciamento costeiro, você precisa que os entes federados, município, estado e União, trabalhem juntos. E neles também vem a sociedade civil, as comunidades tradicionais, os índios, as minorias, os quilombos. Essas comunidades, minorias, têm voz ativa, a nossa Constituição preconiza isso. E o que esse desmonte faz é implodir todas essas políticas. E o que é pior, que eu acho que você pode comentar mais do que eu, quando um governante sinaliza que, olha, eu fui multado porque fui cometer um crime ambiental e agora eu vou acabar com isso daí, como diz o nosso presidente da República, e vou, numa canetada, acabar com uma área protegida e demite o funcionário que tem fé pública que o autuou, isso é uma sinalização para a sociedade que o crime compensa. Essa é a maior implosão. Não é colocar um ministro que não tem nenhuma afinidade com a questão ambiental, que não ouve a sociedade, não ouve a ciência, que nega a mudança do clima, que está a serviço de setores econômicos e não da coletividade. É um governo sinalizando. É um governo sinalizando um retrocesso, um descaso que a gente nunca viu na história do Brasil, nem mesmo nos governos militares. Antônio. É mesmo. É uma coisa bastante preocupante, porque ao desidratar o meio ambiente, como está sendo feito, ele perde a sua capacidade de implementação das políticas e coordenação. Então, acabar com a competência do combate ao desmatamento dentro do Ministério, né,
desagregar essa agenda, desmatamento, mudanças do clima, também a competência da mudança climática não existe mais dentro do Ministério. Colocar a Agência Nacional de Águas no Ministério, a gente lutou tanto, a SOS Mata Atlântica lutou tanto para a gente garantir um princípio tão importante que é o princípio do uso múltiplo da água, e agora a gente vê uma Agência Nacional das Águas que tem a responsabilidade da implementação de uma política de gestão de uso múltiplo, está sediada num ministério que cuida basicamente de irrigação e saneamento, né, que são os dois maiores usuários de água. Né. Então, assim, foram mudanças estruturais. Você comentou do IBAMA, hoje, agora recentemente também, o ministro está dizendo que vai fechar 6 das 11 coordenações regionais do ICMBio. Né? ICMBio é o quê? O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Seria a instância do Ministério que cuida das áreas protegidas, das unidades de conservação no Brasil. Então, acho que são essas medidas associadas a toda essa narrativa, a esse sinal, né? A visita do presidente com o ministro na Amazônia, que desautoriza uma operação de fiscalização. Né? Então, são sinais dizendo, olha, é uma avalanche de ações que é um convite ao crime ambiental, que é o que a gente está percebendo. Desde o início do ano, as taxas de desmatamento estão aumentando. Todos os dias a gente tem registros de invasões, grilagem de terra dentro de unidades de conservação. Isso é recente? Indígenas. Não tinha antes desse jeito? Olha, a exploração ilegal, invasões em áreas protegidas e terras indígenas é um problema recorrente, né, que a fiscalização luta para conseguir dar cabo disso. O que a gente percebe é que esses alertas de exploração ilegal, de desmatamento, eles aumentaram de janeiro para cá. Não, o que a gente não tinha, que eu acho que é importante que ele colocou, era o Estado brasileiro, o governo brasileiro, descredibilizando o fiscal do IBAMA. O cara que vai lá, autua, apreende uma máquina que está a serviço de uma mineradora irregular dentro de uma área protegida e queima, porque não tem como tirar aquilo de lá. E o governo brasileiro, em vez de dizer, não, vou dar mais estrutura, tecnologia para os agentes, para os fiscais do meio ambiente, não se preocupe, vou acabar com isso, e acabar com isso significa o IBAMA não sai mais para autuar. Né? As imagens feitas por satélite, map biomas, os dados colocados aí com tecnologia, pelo INPE, mostrando esse avanço do desmatamento, precisam que, olha, enxerguei o desmatamento pelo satélite, com tecnologia aqui no meu computador, o fiscal vai lá e cumpre a lei de crimes ambientais. Isso não acontece. Uma outra sinalização, o terrível crime da Vale sobre Brumadinho. Uhum. Passados 3 anos do dano que aconteceu da Samarco na bacia do Rio Doce, até agora a gente tem uma impunidade. Essa impunidade é o sinal, é a maior implosão. Né? Não só fechar os órgãos, desmantelar conselho, tirar a participação, mas sinalizar com essa impunidade, com que o crime compensa. Isso não está sendo feito só na área ambiental. O presidente da República quer acabar com multa de trânsito. Então é uma postura que rasga, né, códigos, código de meio ambiente, código de mineração, código de água, a própria Constituição. Não se pode, o presidente da República no Brasil não pode governar com uma caneta BIC. Tem o parlamento, tem o judiciário, o equilíbrio dos poderes, o pacto federativo, a sociedade. O presidente pode vender o aquífero Guarani? De forma alguma. Eles não estão negociando isso com a Coca-Cola, entre outros? São coisas... estão negociando, mas são coisas diferentes. A água, pela Constituição brasileira, é um bem de uso público, patrimônio da nação, de interesse coletivo, dotado de valor econômico. O que o governo está fazendo, e veio fazendo via uma medida provisória que nasceu no governo Temer, caducou no primeiro ano do governo Temer, depois agora foi reeditada na forma de uma lei, marco regulatório do saneamento, é conceder
a exploração das águas a empresas privadas, sobre o argumento de que, olha, o Brasil não investe em saneamento, não tem dinheiro, então o ingresso de capital privado seria um bom negócio para que o Brasil saia dos índices alarmantes de menos de 40% da população com acesso ao saneamento. Não teria problema nenhum se o Estado brasileiro tivesse ainda na Agência Nacional de Águas uma agência que regula o uso desse bem que é a água e faz uma regulação com governança da sociedade, via comitês de bacia, etc. Agora, quando ele coloca, como a gente diz lá no interior, a raposa para tomar conta dos ovos do galinheiro, que é a iniciativa privada, privatiza o setor e tira a sociedade dessa discussão, coloca na Agência Nacional de Águas, deixa de ser de água para ser uma agência reguladora também de serviços, mistura as coisas, mistura os conceitos, e esse é o risco. Agora, independente desses atos administrativos, tem a Constituição brasileira que trata, aqui no Brasil, a nossa Constituição não permite privatizar a água. Você pode conceder o serviço, mas não privatizar a água. Isso não é um truque, Antônio? Porque, na verdade, se você concede o serviço, ele administra o bem e cobra para isso, né? Então, pode? Acho que tem um passo anterior, né? Que acho que o aquífero Guarani é uma coisa da dimensão da floresta amazônica, né? Que a gente precisaria ter políticas de Estado que pudessem olhar para a capacidade de carga e suporte. E não é só do Brasil. Não é só do Brasil, exato, é transfronteiriço, como a floresta tropical, né? Então acho que a gente tem que dar esse passo atrás e olhar, ter uma visão, né, mais planejada, mais sinótica desse espaço, do que já partir para o particular, né, para o licenciamento dessas pequenas áreas. Eu acho isso muito preocupante, né, você não ter uma visão, um plano integrado para uma visão maior, né, de todo esse patrimônio que se detém no Brasil. Olha, e tem ameaças mais graves, porque conceder a água, a outorga da água do aquífero Guarani para multinacionais privadas que vão transformar essa água numa commodity, né, vai envasar, comercializar, etc. Isso cria uma exclusão hídrica, sem dúvida nenhuma, mas se tiver uma regulação boa... O que é uma exclusão hídrica? Não garantir o acesso, que é direito humano, à água limpa, sem preço, né? Que é o que preconiza hoje a ONU, e o Brasil teve muita resistência em aceitar o reconhecimento de que o acesso à água limpa é um direito humano, né? Então, quando você privatiza, você coloca mercado, né, a relação de mercado, ela visa lucro, evidentemente. Como é que fica para assistir essas pessoas que estão na ponta, os pequenos municípios, os pequenos proprietários, comunidade rural, etc. Mas uma ameaça maior ao aquífero Guarani, que você coloca, é, por exemplo, a exploração de gás de xisto, que no Brasil ficaria no oeste do Paraná e no oeste paulista, né, no norte do Paraná e no oeste paulista, que é justamente a área de afloramento do aquífero Guarani, e que traz uma contaminação terrível, porque esse é uma exploração de gás que fraciona a rocha com água. Já está ocorrendo essa exploração? Eles estão tentando. O Brasil teve uma moratória de 5 anos concedida pelo Congresso Nacional e Ministério do Meio Ambiente, já venceu o ano passado essa moratória, e agora então essas empresas estão pedindo licenciamento para a exploração de gás de xisto nessa região do aquífero. E está tramitando também no Congresso Nacional sobre a relatoria agora do deputado Kim Kataguiri, que é um fenômeno aí, né, da internet, jovem, etc. Ele é o relator do marco legal, da Lei Geral do Licenciamento Ambiental no Brasil. Então é um momento extremamente perigoso, quando você olha para um instrumento de planejamento, como o licenciamento ambiental, como um carimbaço, né? A gente corre grande risco de permitir esse tipo de coisa sobre um aquífero que não é só do Brasil e que, né, precisa ser protegido. Vamos voltar para o tema do saneamento que vocês abordaram, que eu acho da maior importância. Teve uma lei agora que foi aprovada no Congresso? Só na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Ainda não foi aprovada como lei. Ainda não.
que diz o quê? Que pode ser concessão para empresa privada operar o saneamento? Ela diz uma série de coisas, né? Ela é um marco regulatório do saneamento básico no Brasil. Ela coloca que todo mundo, hoje, quem detém, que é responsável pelo saneamento no Brasil, são os municípios, pela Constituição, né? Então, para o município conceder seu serviço, ou para uma empresa autônoma do município, ou uma estatal, ou uma público-privada, ou uma privada, ele terá que fazer uma licitação. Antes, até hoje, isso não é assim. O município de uma cidade aqui em São Paulo, por exemplo, quiser conceder o serviço para a Sabesp, faz um convênio de estatal para estatal e implanta-se o sistema. O saneamento não cuida só da água, ele vai cuidar também do lixo, da coleta seletiva, da política de resíduos sólidos, da água tratada e do esgoto tratado. Permite, então, o ingresso de empresas privadas competindo com as empresas públicas e, de uma certa forma, ele prioriza, ao fazer a licitação e a concorrência, o ingresso do capital privado. Então, ele tende a ser uma lei de privatização. E coloca para a regulação, que hoje é um problema, de fato, cada município detentor faz sua regulação. Então, imagino que é regular 5.000 leis de regulação. Não dá certo, por isso que nunca deu certo. Centralizar um órgão de controle, como a gente tem a ANEEL, a Anvisa, a ANA, que era a agência de água, numa agência reguladora autônoma, isso é positivo. Só que ele coloca na ANA. Então cria um conflito, que é aquela entidade que regula, outorga a concessão do uso da água e emissão de poluentes, vai ser ela mesma que vai controlar o serviço de saneamento, que era um dos usuários. Então, ela tem um conflito aí que já vai caber várias judicializações. Deixa eu perguntar para o Antônio. Antônio, como é que se avalia essas implicações da possibilidade de privatizar o serviço de saneamento? Olha, a água, como a gente estava comentando, ela é um bem de uso comum, né? E uma característica de um recurso comum é o princípio da exclusão. Então, quando eu consumir uma unidade desse recurso, eu estou excluindo a possibilidade de outra pessoa consumir isso, que é um pouco a lógica do que a gente chama da tragédia coletiva. Todo mundo sai correndo em direção ao máximo individual e o resultado é a tragédia coletiva. Um pescador, ele fica ali olhando o rio e fala assim, de quem é esse peixe? Não é meu, não é de ninguém, deixa eu pegar logo antes que alguém pesque. Então, acho que essa racionalidade individualista, que é um pouco que move, né, os modelos e as políticas, ela é muito danosa para esse tipo de recurso natural, os recursos comuns, que é um pouco o que eu estava propondo. A gente precisa ter um olhar, talvez um pouco mais de planejamento, de zoneamento, de compreensão desse recurso, para que a gente possa definir quais são as melhores políticas, o conjunto de medidas que poderiam ser implementadas. Então, aí sim, fazer as decisões por privatização ou pelo uso público, etc. Eu vou colocar uma outra questão para você. Em Paris, nos anos 70, começo dos 80, a água foi privatizada. Tinha duas grandes empresas francesas, multinacionais, gestoras desses recursos de água e tal, e o governo privatizou o lado esquerdo do Sena para uma e o lado direito do Sena para outra. Passaram-se 10, 15 anos, né? E há 10 anos atrás, está fazendo mais ou menos isso, Paris retomou, quer dizer, a Câmara de Vereadores de lá, vamos chamar assim, né, decidiu retomar a gestão pública da água, dizendo assim, a gestão pública de um bem comum é incompatível com a lógica da empresa privada. Então, nós estamos retomando a gestão da água para defender o interesse público. Nós estamos indo no sentido contrário aqui? Sim. É o que parece. Que implicações isso tem? Se a gente olhar para uma escala de uma bacia hidrográfica, né, vamos imaginar cada um cuidando do seu pedacinho com a sua lógica, a sua racionalidade individualista, né? Não pensando no vizinho que está para cima ou para baixo desse curso d'água,
né, de quando eu ligo a torneira, de onde vem essa água, para onde ela está indo, se a gente não tem esse pensamento coletivo, né, essa ação coletiva, o resultado é o colapso dos recursos naturais. Porque o John Nash, aquele economista, já disse isso, né, que os ganhos individuais eles precisam ser menores, né, do que os ganhos coletivos. Se a gente quiser trabalhar no coletivo, eu não posso, né, funcionar no meu máximo, eu vou ter que baixar minha bola para que o outro também tenha o direito, o vizinho e o outro. E assim a comunidade esteja num equilíbrio. Vou dar um exemplo de municípios brasileiros que privatizaram e reestatizaram. Itu é uma cidade aqui do interior paulista, é uma estância turística com 150 mil habitantes, creio hoje, que passou por uma crise hídrica terrível em 2014, muito maior do que nas outras cidades do seu entorno e região. E nesse município tem cervejarias, indústrias que consomem um grande volume de água, que não ficaram sem água. E por que a cidade entrou em colapso ao ponto das pessoas irem roubar caminhão-pipa na rua, colocar fogo em caçamba de resíduo para prender o cara do caminhão de água, para o bombeiro ir e aí roubar a água do bombeiro? Foi um caos, numa cidade pequena, pacata do interior paulista. Porque a prefeitura sucateou o serviço de água, que era autônomo, para privatizar, privatizou, quando privatizou entrou em colapso, a sociedade se revoltou. E não era uma crise do clima e etc. Era uma crise de gestão. De gestão. E agora voltou a se municipalizar. Não choveu mais, nem menos do que naquele período. A temperatura média no interior do estado subiu 4 graus, ou seja, o consumo de água aumentou. As pessoas desacreditaram no serviço público, construíram cisternas, se solidarizaram, mudaram comportamento, fizeram outras alternativas para depender menos do serviço público, não acreditam na qualidade da água tratada pelo poder público, o que é muito grave, porque daí vai lá e compra, quem tem dinheiro compra água envasada naqueles galões, e ela pode ser mais contaminada pelo próprio manuseio inadequado, ou pelo plástico, no calor e etc. E deu nisso. Quer dizer, então agora está voltando a fazer um serviço público com um conselho, plano municipal e etc. Já deu para entender que não funcionou. Agora, a gente tem, por exemplo, a Sabesp, que tem parte de capital privado hoje, ações na Bolsa de Nova York, capacidade de investimento é diferente. O Estado não perdeu a gestão, a governança, e ela ingressou capital privado sem perder esse controle público. Essa talvez possa ser uma opção. O que não dá para fazer é o que fez o ex-presidente Temer com a Companhia do Rio de Janeiro, por exemplo. O socorro ao endividamento, a quebra financeira do Estado do Rio de Janeiro foi condicionado à privatização da Companhia de Saneamento. E isso está embutido também hoje nas ações do governo. E aí não tem nenhuma lógica científica, nenhuma né? Lógica. Nem técnica. Vamos passar o filé mignon para a empresa privada. Exatamente. Né? E aí você coloca uma questão que é muito grave. A empresa privada ela vai ter interesse no filé mignon. Que empresa privada não gostaria de pegar uma Sabesp? Agora, quem quer pegar uma cidadezinha do Vale do Jequitinhonha? Não vai dar lucro nenhum. Então, precisa, uma das emendas que o Senado está fazendo a essa medida provisória que caducou e que é o marco regulatório, é que a empresa que assumir, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, não poderia escolher só São Paulo e deixar de lado Pirapora do Bom Jesus. Teria que assumir a região metropolitana, um consórcio de municípios. Cai numa outra lógica. Mas tudo isso só funciona se tiver uma boa regulação. Sem regulação, você vai ter uma ilegalidade, eu acredito. Né? Regulação não é só ter a lei, né? É aplicar a lei e cobrar a multa de quem não faz, botar na cadeia quem transgrediu. E ter transparência. Regulação só funciona se for feito pelo consumidor. Uma regulação, por exemplo, serviço de telefonia, que só protege as empresas de telefonia, não adianta para o consumidor. Regulação é ter o consumidor. É uma gestão participativa. Acho que é isso. Uma palavra que
Não está sendo muito... Vou trazer para vocês uma problemática que normalmente não é associada com a questão do meio ambiente. Porque a gente pensa floresta, a gente pensa natureza, mas nós temos cidades enormes no Brasil, né? E houve um estudo, inclusive, de uns especialistas do IPT, alguns anos atrás, para fazer um artigo para o nosso jornal, em que eles calcularam o índice pluviométrico de São Paulo, quanta chuva cai na cidade, né? E fazendo esse cálculo, e fazendo o cálculo da superfície dos telhados que tem aqui, eles disseram assim, se nós tivéssemos um método de captar essa água da chuva que escorre dos telhados, não precisava de mais água para abastecer São Paulo. Imagina. Uau. Né? A gente tem alguns problemas aí, que é aquilo que ele falou. Quando eu pego, então eu tenho uma casa de alto padrão e fiz a minha cisterna, colhi a minha água de chuva, mas o meu vizinho tem uma pequenina casa, que o seu cobertura florestal, sua cobertura de telhado não daria para suprir uma família de 5 pessoas. E na minha, de altíssimo padrão, só tem 2 pessoas. Então, esse contraste social depende da regulação do Estado. Tem países, por exemplo, como Israel, que seria inimaginável um cidadão se apropriar da água da pouca chuva que um dia cai lá, ou de qualquer água, né? Porque ela precisa ser regulada para todo mundo. Então, são os açudes no Nordeste, né? Os açudes no Nordeste, exatamente. Quer dizer, quando você cria uma política de Estado, que era aquilo que a gente falava da exclusão hídrica, né? Que permite você ter um comportamento individual sobre um bem coletivo, você vai ter conflito. É o caso, por exemplo, da agricultura irrigada, com essa cultura de grandes sistemas de irrigação, né? Às vezes você está, os municípios, as pessoas economizando, fazendo racionamento de água e os produtores lá com a bomba, porque eles tiveram uma outorga. E aí vira um conflito. O agricultor fala, mas eu tenho a minha licença para fazer isso, o município não fez a parte dele, agora eu vou ter que parar de produzir porque o poder público não cumpriu o seu papel. Então, cria um conflito. E acho que esse é o papel que a gente espera do Ministério do Meio Ambiente, que a gente espera do Estado, que ele seja um regulador e um mediador de conflitos, mais do que uma gestão policialesca que não dá certo também, o comando e controle não, mas que viesse com políticas afirmativas de meio ambiente, pagamento por serviços ambientais, valorização daqueles que preservam, valorização da comunidade científica, dos técnicos de carreira, não essa negação, né, que leva a catástrofes. Nós estamos indo para a catástrofe? Olha, eu acho que a gente vai colher aí alguns indicadores não muito animadores nesse início de gestão, um pouco com essas medidas de retrocesso, né? Você imagina um setor de fiscalização que anuncia aonde vão ser as operações de fiscalização previamente. Então você tem ali a Floresta Nacional de Jamanchim, que é uma das áreas mais invadidas na Amazônia. Alguns dias antes da operação foi anunciado que a operação de fiscalização ia ocorrer lá. Óbvio que nenhum madeireiro ficou lá para pagar a conta, né? Então acho que esse tipo de ação inevitavelmente vai deflagrar em indicadores ambientais de baixíssima performance, né? E eu acho que o que a gente estava comentando, um aspecto importante, né, quando a gente comenta sobre sobre todo esse retrocesso, um nível são as narrativas, que vai na mídia, fala que vai, né? E outra coisa é a nota fiscal, já que assina embaixo, né? Então acho que as reestruturações no Ministério são muito graves e acho que um outro problema muito grave é toda a dificuldade que o governo passa a criar a financiamentos e cooperações que aportavam recursos muito significativos para a implementação. Estamos falando do Fundo Amazônia? Fundo Amazônia, de vários o outros. Fundo Clima. O que está acontecendo com o Fundo Amazônia? Então, eu fui gestor de um projeto do Fundo Amazônia durante 5 anos. É um processo bastante detalhado e moroso para você aprovar um projeto.
existem todos os indicadores, auditorias anuais, enfim. As organizações que acessavam esse recurso tinham consciência que era um fundo bastante criterioso, né, para implementar projetos. E aí a gente começa a ouvir toda uma desqualificação do ministro, que os projetos não têm meta, que não atingem resultados, que pagam salários malucos para as pessoas, mas ele não traz um exemplo clássico, ele não vê a diversidade logística de implementação de projetos como esse, então não qualifica muito, né, o discurso. E aí, ao criar toda essa confusão de ir lá cobrar do Ministério, do Fundo Amazônia, fazer toda uma auditoria nos processos, ele basicamente senta em cima desse financiamento e coloca em risco, né, dos doadores desse fundo e fala, olha, se você quiser usar esse recurso, não tá gostando, né? Se você quiser usar esse recurso para pagar indenização de terras para grileiros, isso não é esse o fundo que se destina, né? Então acho que começa a retirar uma oportunidade significativa de implementação das políticas, como o Fundo Clima, como outros recursos para restauração ecológica. A gente tem uma meta para restaurar milhões de hectares de pastagens degradadas e tinha sinais desses recursos que pudessem ser aportados no Brasil para que essa restauração ocorresse. E tudo isso agora fica meio que no estacionamento, né? Sobre o risco da gente não acessar mais essas oportunidades. Eu não sou uma pessoa otimista, mas também não sou uma poliana. Mas eu acho que o que a gente precisa nesse momento é de uma reação da sociedade. A gente já teve aí uma reação muito positiva dos ex-ministros do meio ambiente, de 11 ex-ministros da justiça, do pessoal da educação, do juventude na rua, mostrando que quer educação, não quer corte nos investimentos, o Senado dizendo, não, peraí, não vamos mexer no Código Florestal, as pessoas recebendo esse ministro do meio ambiente de costas. Então, nós estamos tendo uma reação. Reação dos mercados, da comunidade europeia que não quer os produtos, vai boicotar nossos produtos. Ou seja, acho que todos esses sinais, essa pressão da sociedade dão um alento para que a gente se una agora e diga para o governo, ou você muda ou a gente muda você. Muito bom. Nós temos, inclusive, várias demonstrações seguidas nas ruas, né, que estão demonstrando que, de alguma maneira, essa sensação de insatisfação está crescendo. Uhum. O que nós não temos nenhuma garantia é o que vai acontecer depois. Mesmo que houver uma grande mobilização, vamos dizer, milhões de pessoas na rua, e depois, dia seguinte, né, onde é que nós estamos construindo alternativas que possam ser apresentadas como, de fato, uma alternativa concreta. Não é isso, mas eu vou implementar isso, né? E no meio ambiente nós temos um acúmulo de orientações, de normas, de regras, de acordos internacionais que poderiam facilitar isso, né? Eu queria dar 1 minuto para cada um de vocês, nós estamos encerrando o programa, já passou 1 hora, para vocês dizerem o que consideram importante agora. Eu acho que a sociedade tem dado sinais e a gente precisa ficar bastante alerta com tudo isso. Eu acho que vão ser anos apesar de bastante difíceis, de muito aprendizado, né? E eu imagino que para isso ocorrer, o governo precisa refletir sobre os canais de comunicação, porque todos os canais de comunicação com a sociedade civil foram cortados. Eu não vejo um final feliz para uma situação dessa. Então, acho que precisa ter uma outra forma de atuação. Como o presidente disse, ele queria fazer um Brasil igual a 40, 50 anos atrás. Eu não sei se a sociedade quer esse Brasil do passado, atrasado, que não enaltece a educação, a ciência, o conhecimento tradicional, a riqueza da natureza. Eu tenho certeza que a população não quer isso. Ela quer um Brasil do futuro que reconheça todos esses valores. Muito obrigado. 1 minutinho. É por aí. Eu acho que o Brasil é um país mega diverso. É um país que tem um grande ativo nos nossos recursos naturais. Tem tudo para caminhar para um desenvolvimento. E desenvolvimento não existe com exclusão social, não existe sem equilíbrio ambiental.
nós podemos recolocar o Brasil no rumo de um desenvolvimento para todos, com qualidade de vida e justiça e ética para todos. Muito obrigado. Quero agradecer muito a contribuição de vocês dois, agradecer a você que nos acompanhou durante esse debate e dizer que proximamente teremos mais. Muito obrigado.